Até onde eu posso ir na memória afetiva da minha infância, eu devo dizer que foi uma infância belíssima, de muitas brincadeiras pelos pastos, pelas florestas ali, vizinhos à nossa casa. Isso é o que eu me lembro com muita afetividade. Um fato que ocorreu foi quando eu fui visitar com meus pais o sítio de meu irmão mais velho, que morava a poucos quilômetros do nosso sítio. Nós chegamos lá, havia uma queimada, ainda saíam fumaças daquelas árvores calcinadas pelo fogo e os ninhos e os pássaros em polvorosa. A mata estava toda destruída. E eu, naquela minha tenra idade, fiquei pasmo e perguntei por que aquilo tinha ocorrido. E ele disse: nós vamos plantar café. A queima da mata para a vinda da lavoura do café, que no norte do Paraná era o que estava ocorrendo. Muito café. A resposta dele não atendeu às minhas angústias, vamos dizer assim. Depois de tantas viagens pelo mundo e tantas experiências e tantos estudos, tentando entender a alma humana, volto eu para o norte do Paraná e recrio aquela mata que, quando eu era criança, vi ser queimada. Atendendo o desejo da minha alma, é como não precisar morrer e entrar para o paraíso. Eu me sinto como um pássaro. Ele viajou o mundo e ele sentiu, depois de tempos, que ele deveria voltar para o seu ninho. O que, na verdade, eu estava procurando por esse mundo afora, eu encontrei aqui de volta na minha terra. O Orandi nos procurou querendo desenvolver um projeto de uma residência para ele dentro do parque. Ele tinha muita preocupação com a reconstituição da paisagem natural e tinha um certo receio do que seria a entrada da arquitetura. A presença importante de ser ressaltada é a natureza do parque. Dentro dessa natureza do parque, havia necessidade de fazer algum tipo de arquitetura para abrigar algumas obras de arte que não podiam ficar ao relento e também obras arquitetônicas que abrigassem partes administrativas, partes necessárias de um parque. Uma propriedade até então agrícola, altamente produtiva, pouquíssimos resquícios de vegetação. O ponto de partida nosso, como paisagistas, foi realmente uma reconstrução de uma paisagem arraigada em meio ambiente. A gente cria o início, a gente cria as condições para a natureza se manifestar. Ainda mais num parque que também tem sua função educativa, né? A educação não é só as obras de arte que estão lá, como o próprio resultado de uma riqueza viva, né? Crescendo, diferenciada da vizinha. A gente parte de uma folha em branco, então é como partir de uma tela em branco também, num pintor diante de uma tela. Nesse caso foi muito assim, porque a gente tinha uma área livre para pensar, pouquíssimas interferências. Então a gente tem que ir com muito cuidado nessa criação desses espaços. A gente procurou fazer uma arquitetura que tivesse o menor impacto possível no visual de quem está nesse parque. Seja nos materiais, por exemplo, usando a taipa como material de fechamento, seja usando o concreto aparente com uma abertura grande. E sempre que havia algum tipo de elemento arquitetônico, que nem uma grande parede ou um grande pano de alvenaria,
esses elementos eram recortados, emoldurando a paisagem de uma forma que você sempre tem a arquitetura misturada com a natureza. Qualquer interferência na paisagem, de respeito mútuo entre homem e natureza, ele engrandece todo o território. O grande diferencial desse parque é que você tem obras exclusivamente de artistas brasileiros no parque inteiro. Existe a coleção do sagrado, das imagens, existe a coleção dos povos originários e existe a coleção da Mão do Brasil. Essa coleção é muito interessante, o nome Mão do Brasil, que é uma coleção de obras populares, de cerâmica do Rio São Francisco, de carrancas de barco, coisas que ele foi colecionando pelo Brasil. A coleção é toda de arte brasileira. É a valorização do que o brasileiro fez ao longo de todos os anos de existência do país. Eu imagino que o impacto do parque naquela região vai ser muito forte. Primeiro porque é uma região muito rica, mas que ainda está distante dos grandes centros de produção cultural do Brasil. Vão ser criadas novas atividades de atendimento ao turismo, restaurantes, hotéis, pousadas, uma mudança muito grande por ali. As propostas do Orandi, a preocupação que ele está tendo nesse momento, já pensando num futuro, em trazer as pessoas locais, de alguma maneira para o parque, seja através de eventos, promovendo empregos até na região. O parque ele vai ter esse viés social, propondo uma comunhão entre natureza, arte, cultura e educação. Então, eu não tenho dúvida que esse parque vai ser uma referência muito importante em poucos anos. O Parque Geminiani Momesso, pelas suas dimensões, é uma coisa muito incomum no Brasil. Tem poucos visionários que, de repente, resolvem investir num parque dessa dimensão. A importância é do bairro, é do município, é do estado, é do Brasil. Tive um sobrinho, Luciano Momesso, e por alguma razão ele ficou sempre muito próximo de mim. E o Luciano, sempre muito preocupado com o que poderia acontecer com a coleção, uma vez que eu não tinha filhos, não tinha herdeiros direto. E ele começou a fazer a catalogação de toda a coleção. Quando ele percebeu que eu estava com esta vontade, com esse intuito de transformar essa propriedade que eu havia adquirido num belíssimo parque, eu fui fazendo, vamos dizer assim, um trabalho de curadoria, juntamente com o aval do Luciano, fomos colocando essas esculturas que hoje estamos em torno de 60 do modernismo e da arte contemporânea brasileira. Luciano, há 3 anos, nos deixou. Foi um sofrimento e continua ainda atroz. É impagável o que ele fez para mim. Mas uma maneira que eu encontrei foi de que transformássemos o parque e todas as obras de arte aqui pertencesse a um instituto que criamos e que, em homenagem ao Luciano, ficou o Instituto Luciano Momesso, que é um instituto sem fins lucrativos. Convido a todos os empresários
que venham para o parque e participem desse belíssimo projeto que irá transformar toda esta região e uma contribuição enorme para a nossa cultura. O Instituto Luciano Momesso é para todos. Nós estamos deixando um legado para a comunidade, seja ela aqui de Ibiporã, seja do estado do Paraná, do Brasil, do mundo. Porque a arte toca, a arte transforma. E é isso que nós queremos. Esse é o meu objetivo, que é a realização, efetivamente, de um grande, grande sonho.